Deus. Começamos aí? Então bora lá. E aí nesse questionamento, por que a gente cuida do corpo, eu trouxe um versículo de 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que a gente está comendo, está bebendo, está fazendo as nossas atividades, adorando ao Senhor, glorificando a Deus no nosso dia a dia? Né? Foi um pouco do que a Carol já orou aqui nessa noite. No nosso dia a dia, nas nossas coisas ordinárias, o Senhor está sendo incluído? Ou a gente só lembra das coisas espirituais quando a gente está dentro da igreja? Né? O nosso dia a dia também é espiritual, porque a gente não dissocia o que é a nossa vida do que é o nosso espírito. É tudo junto, misturado. Então, por isso, sim, a gente vai falar de corpo. E eu fico muito contente, né? Lá em 2012, quando a gente começou a falar, era difícil. Eu estava numa igreja grande e quando a gente chamava para alguma coisa, às vezes até o pessoal chegava. Tinha um programa que a gente fazia de 40 dias e as inscrições eram muito numerosas. As inscrições. Aí até o pessoal chegar, já caía pela metade. No segundo encontro, no terceiro encontro, ia caindo. E no final a gente chegava com bem pouca gente. Mas as histórias de transformação eram fantásticas. E o tempo passou. E aquilo que era um programa virou um ministério, se fortaleceu. E agora em julho, o pessoal, hoje é um ministério de profissionais de saúde, né? E agora em julho tem uma turma indo para o Amazonas, para poder levar um pouco mais dessa saúde integral lá para os ribeirinhos. Então, é uma sementinha que a gente lança. E aí, às vezes, né, a gente pode olhar para os lados e falar, nossa, mas a igreja está tão vazia. Mas se você está aqui, é porque você faz diferença. E você vai ser aquela sementinha que vai brotar frondosamente e vai virar aí uma árvore, né? Uma oliveira, uma jabuticabeira, uma mangueira, né? Bem poderosa, produzindo muito e muito, muito. Cadê o William? Aponta isso para onde mesmo? Para cá? Para cima? Para lá? Ok. Além da gente pensar em corpo, minha gente, a outra questão que a gente veio perguntar... Oi? A setinha. Aqui? Então tá. Vamos lá. Uma das questões fortes, a gente já escutou essa frase aqui com a pastora Ana num dos cultos, mas eu decidi colocar, porque eu acho muito forte, né? Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu não posso entregar a mensagem. Isso é a frase de um pastor, o Robert Murray McCheyne, que morreu aos 29 anos. É muito cedo, né? Para alguém que é pastor e que de repente tinha tanta coisa para fazer para o Senhor. Mas ele morreu. E aí lá do céu não dá para fazer mais o que ele precisava fazer aqui, né? Pastorear ovelhas, pregar a palavra, salvar vidas. Lá não adianta mais. E ele morreu precocemente. E por que a gente vem falar de saúde e de cuidado do corpo? Porque as pessoas estão morrendo. Eu trabalho muito com diabetes tipo 2. E uma das coisas que eu apresento quando eu faço eventos,
é que a diabetes mata mais por ano do que o Covid matou em 2 anos. Mas a gente não vê aquela auê todo com as mortes do diabetes. Mas a Covid tinha. Qual que é a diferença? A diferença é que o mundo é mau, é cruel e se faz muito dinheiro com doença. Então a Covid fez muito dinheiro para muita gente e o diabetes também faz. A diferença é que naquele momento eram muitas mortes cruéis de uma vez só. E isso deixou as pessoas muito alarmadas, né? A nossa vida é uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. Tristemente, mas é assim. O diabetes não, ele vem de mansinho. De mansinho, de mansinho. Ele mata aqui, ali, ali. E a indústria ganha muito dinheiro. Vendendo remédio, fazendo procedimentos hospitalares, ambulatoriais, é muita coisa, né? Vendendo medicamento. Esses dias eu estava com meu filho assistindo uma reportagem a respeito das licitações que são feitas. Acho que era Fantástico, alguma coisa assim. E existe um profissional hoje que ele é especializado em auxiliar alguns prefeitos a se encaixarem em algumas licitações feitas em outros lugares para agilizar, para ser tudo muito rápido, para ganhar dinheiro. E as áreas onde eles mais ganham dinheiro: saúde, educação e construção civil. Então, o mundo é cruel, o mundo é mau. Mas nós temos uma responsabilidade, que é o nosso cuidado pessoal. As coisas vão acontecer por aí, mas no Brasil e no mundo todo, as pessoas estão morrendo de doenças crônicas. Isso significa para a ciência doenças que poderiam ser evitadas. Doenças relacionadas ao nosso estilo de vida, às nossas escolhas, às nossas decisões. Então, por mais que o mundo seja mau, nós temos responsabilidade. E por isso que a gente fala sobre saúde na igreja, porque a gente pode mudar essa história. Como é que a gente pode promover um cuidado de forma integral? Pensando no corpo, pensando na alma e pensando no espírito, com as nossas disciplinas espirituais. Disciplina é rotina. Disciplina geralmente é aquilo que eu faço sem querer fazer. Tem que escovar dente mesmo? Mas eu tô cansado, quero dormir logo. Ai não, hoje está muito frio, deixa eu tomar banho amanhã. Mas precisa. E disciplina espiritual é assim. Às vezes a gente não está disposto, às vezes a gente não quer, mas faz muito bem para a gente. E aí a gente vai ter então a oração como uma disciplina espiritual que vai cuidar do nosso espírito. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 vai falar: regozijai-vos sempre. É para a gente curtir, é para ser gostoso, é para estar feliz. Orando sem cessar, dando graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, quando a gente para orar, é para a gente se conectar com o Senhor e desfrutar de tudo que tem no mundo espiritual. É lembrar que a gente está aqui de passagem, aqui tem aflições, mas a gente não é
só corpo. A gente é espírito. E no mundo espiritual, o Senhor quer que a gente se regozije. Mas não fica só lá, né? Ele quer trazer isso para o mundo físico também. Mas para eu conectar essa realidade, é eu conectar o espiritual, é eu conectar a oração. Uma outra disciplina espiritual é a leitura da palavra. Quando eu estava escolhendo, né, o que eu ia falar, eu fiquei muito encantada de ver que nas 3 disciplinas espirituais a gente trata as 3 áreas do nosso corpo. Quando a gente está falando da leitura, esse é um dos versículos que eu mais amo desde que eu comecei a trabalhar com saúde, que é Romanos 12:2. Que eu não vou me amoldar ao padrão desse mundo. Eu não vou achar normal tudo o que acontece por aqui. Eu não vou copiar o jeito que o povo fala, o jeito que o povo pensa, o jeito que o povo come, o jeito que o povo se comporta. E essa semana eu tive aula a semana inteira sobre saúde. Deus é bom, né, Carol? E aí, o que a gente faz, então? A gente transforma a nossa mente pela palavra. A psicologia vai falar que eu interpreto uma situação, eu olho o que está acontecendo, eu penso naquilo, e aquilo que eu penso vira um sentimento. E esse sentimento vai conduzir a minha ação. E a partir das coisas que eu faço, vem as consequências. Então, se eu já cuido do que eu estou pensando, né? E uma coisa que a gente já ouve falar bastante, eu escutei mais ainda essa semana, é que a mente mente. Então, a todo tempo, eu preciso estar checando o que está na minha mente. Em tempos de internet, a gente recebe estímulo o tempo todo na nossa mente. E isso não é só uma ação física. Isso é uma cilada espiritual. Mas isso impacta nos nossos pensamentos, na nossa mente. E vai refletir nas nossas emoções. Quem nunca passou o dedinho na época do verão, a turma na praia, curtindo férias, você tá lá ralando no calor do caramba, morrendo de cansaço, e você fala assim, ai, coitadinho de mim, queria tanto estar lá, não é? Eu vejo, eu interpreto, eu sinto. E qual foi a sensação que veio? Coitadinha de mim, queria estar lá. Ó dia, ó céus, ó azar, que dia miserável. E aí, ao invés da gente estar se regozijando e agradecendo em tudo, a gente já está reclamando. Por quê? Porque a nossa mente já foi disparada. Mas se eu leio a palavra, eu vou lembrar que a ideia é que eu me alegre, que a ideia é que eu desfrute, né? E hoje em dia esse desfrute tem sido muito imediato. Você não está de férias, você está trabalhando, mas vai ter uma recompensa, né? Pode até não ser exatamente a que você queria, mas você vai chegar no final do ano, do mês, você vai ter a sua recompensa ali do seu salário. Você vai poder desfrutar de algumas coisas na sua casa, para a sua família. Não é imediato, mas a recompensa vem. Você vai se alegrar por conquistar mudanças ali naquele ambiente onde você está, por ver, né, Deus agindo de forma diferente, por perceber que aquilo que você foi capacitado para fazer, impacta na vida de alguém. Isso é tão gostoso, né, Carol? A gente fica, quando a gente vê, funciona, que legal, né?
quando você arruma um carro, né, para quem trabalha com máquinas, e aquele motor bate o barulho e funciona de novo, né? Que coisa gostosa quando você consegue concretizar algumas ações que você foi chamado para fazer. Então, a recompensa vem. E pode ser que o outro lá que está curtindo as férias está se enrolando, né? Porque às vezes ele nem deveria estar lá nesse momento. Mas o que a gente viu e o que a gente pensou é nosso. A vida do outro é outra, né? E aí a gente vai para a terceira disciplina espiritual, que é o jejum. E o jejum vai impactar qual parte da nossa vida? Espiritual, emocional. Mas jejum tem a ver com o corpo físico. Romanos 12:1 é a parte anterior. Vai falar: portanto, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Razão é físico, está no pensamento, mas tem toda a relação com o físico. E Deus é tão lindo, que Ele programa tudo muito bem elaborado. Depois a ciência vem comprovando. Mas se a gente trabalhar as 3 disciplinas espirituais, a gente vai cuidar do nosso corpo de forma integral. E o que aconteceu com o passar dos tempos é que a gente foi perdendo a prática do jejum, né? Jejum espiritual é a abstenção de alimentos, é o deixar de comer. Qual foi a última vez que você fez jejum? Tem pessoas que têm essa prática. Mas a gente, como cristão, deveria ter como disciplina espiritual. Não só fazer uma vez ou outra, né? Não só fazer na quaresma. Aqui em Minas é tão forte, né? A coisa do catolicismo, que a gente deixa de comer carne na sexta-feira e come bacalhau, né? Deixa de tomar refrigerante, ter algumas práticas porque é quaresma, né? Eu me lembro do meu avô, ele não bebia na quaresma, ele conseguia ficar os 40 dias sem beber. Então é um período que a turma faz e acontece, né? Faz novena, mas depois passa. E a gente, como cristão, a ideia é que a gente tenha o jejum como prática espiritual. E aí foi esse tema que eu decidi destrinchar na nutrição para vocês, porque, né, a gente está no culto saudavelmente, e aí a gente não traz só as coisas espirituais, a gente traz as coisas espirituais que a ciência explica. E aí a gente tem 3 tipos de jejum. E hoje em dia fala pra caramba de jejum, né? Vinícius, você faz jejum intermitente já? Não? Ah, então hoje você vai sair daqui aprendendo a fazer jejum intermitente. Eu perguntei para o Vinícius porque é muito comum o pessoal que faz atividade física gostar da ideia do jejum intermitente. E aí a gente tem 3 tipos então. O jejum, ponto, aquele que tem relação com restrição calórica. Não é ficar sem comer tudo, é restringir, isso já é um jejum. Então, quando eu almoço e fico a tarde inteira sem comer, mais de 4 horas a gente já considera um jejum, tá? Isso já vai ter impacto no nosso funcionamento orgânico. Mas a gente tem também um jejum fisiológico. O nosso corpo funciona bem se todos os dias ele tiver uma pausa, um descanso do consumo de alimentos.
Porque degradar alimentos é custoso para o corpo. O corpo gasta nutrientes para degradar, o corpo forma toxinas, né? Então os radicais livres são formados naturalmente no nosso processo de metabolismo dos alimentos. É um processo natural. Então, o que é o jejum fisiológico? É eu descansar o corpo, que a ciência fala que seriam 12 horas. 12 horas de jejum fisiológico. Na época dos nossos avós, a gente acordava e ia comer alguma coisa, mas primeiro tirava o leite, ou não, né? Dependendo, os homens normalmente já mandavam arroz com feijão de manhã, mas enfim, a gente comia ao raiar do sol e jantava com as galinhas. Galinha vai dormir que horas? Na hora que o sol foi embora. Então o jantar a dias de hoje no verão seria por volta de umas 6h30, né? 6h30. E eu acordei que horas? A hora que o sol levantou, por volta de 6 horas. Até fazer o café, arrumar uma coisa ou outra, 12 horas de jejum. Isso é o funcionamento normal do nosso corpo. Aí veio a Revolução Industrial e trouxe pra gente as lâmpadas, a luz. E aí o tempo passou um pouquinho e veio a internet. Aí passou mais um pouquinho, veio a rede social. Porque eu ainda sou da época da internet discada. Mas com a rede social, com o celular, a gente chega cansado e senta na frente de uma telinha e passa o dedinho, e passa o dedinho e vai ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e vai dormir tarde, porque tem tanta coisa para fazer, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que lavar roupa, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. E aí a gente não faz 12 horas de jejum fisiológico. Porque antes de dormir eu vou dar uma boquinha. Já jantei tarde, mas né, só uma coisinha básica, biscoitinho. Um docinho, em terras mineiras, um docinho. Né, que eu falo que aqui a gente nasceu no pote de açúcar, né, gente? A minha avó fazia doce de leite para mim e a gente comia de prato sangue. Lá, ó, tem gente que conhece disso, não sou só eu. Eu lembro, a minha avó paterna, minha avó ia no mercado comprar leite de saquinho, né? Porque já não tinha mais tanta facilidade. Mas ela comprava e fazia doce de leite pra gente. No tacho, na fogueirinha que ela fazia no quintal, colocava folha de laranjeira, ó, tô voltando lá, eu tô que nem como é que chama? Aquele filmezinho do ratinho, Ratatouille, né? Que ele fecha o olhinho e vai lá, tem gente aqui fechando o olhinho e tá indo lá comer doce de leite. Mas enfim, a gente mudou os nossos hábitos. E o jejum fisiológico foi para o espaço. O nosso corpo não está conseguindo descansar, nem de processar alimentos. Sem falar o tipo de alimento que a gente processa, né? Não vou entrar nesse assunto hoje. Mas aquilo já não é mais alimento, né? Quando eu faço as minhas lives, quando eu dou aula, a gente classifica como produto alimentício. Tudo que vende no supermercado, aquilo não é alimento, né? Alimento é o que o papai fez e colocou lá no Éden. E a ideia essa noite é tentar trazer um pouquinho desse resgate, né? Porque a gente está se deixando levar pelas práticas, pelos hábitos, pelos costumes do mundo e está esquecendo
de se regozijar naquilo que Deus deu para a gente. E o outro jejum é o jejum metabólico. O que é isso? É onde entra o jejum intermitente, porque é uma manipulação do metabolismo para fazer aquilo que eu quero que ele faça. Então, o metabolismo tradicional, quando eu me alimento, eu vou ter calorias, e essas calorias vão ser processadas, vão virar glicose e vai ser acionado a insulina, um hormônio produzido no pâncreas para trabalhar essa glicose. E finalizar o metabolismo, produzir energia, né? Basicamente, a gente consome alimentos para produzir energia e fazer a nossa máquina funcionar. E no jejum metabólico, eu começo a mexer nessas coisas. Então, quando eu faço uma abstenção alimentar com mais de 12 horas, então eu já passei de uma restrição, eu já passei as 12 horas que eu deveria fazer todos os dias, e eu vou fazer algo mais, aí eu entro no jejum metabólico, que hoje em dia o pessoal posta bastante aí nas redes sociais, o jejum intermitente. Intermitente significa acontece, para de acontecer, acontece, para de acontecer. E aí no jejum intermitente eu vou ficar sem me alimentar 14 horas, 16, 18, 24 e depois eu volto a me alimentar. Quando eu faço isso, acontecem modificações no metabolismo do meu corpo. E isso foi badalado, estudado com um pesquisador que em 2009 começou a observar o comportamento de macacos. A gente não tem muitos estudos em humanos, mas com os macacos eles observaram que existia um retardamento do envelhecimento daqueles animais que faziam jejum, que se abstinham mais de alimentos. E hoje tem 5 zonas de pessoas que são muito longevas, que vivem bastante no mundo, e eles começaram a estudar essas populações. E uma das coisas que eles descobriram também, que eles vivem muito porque eles comem menos. Porque, gente, comer, usar a nossa máquina, gasta. Então, quanto mais eu como, mais eu gasto a minha máquina, mais velha ela vai ficar mais rápido. Então, fazer jejum é um componente que auxilia no meu envelhecimento saudável. Restringir calorias. E aí eles fizeram outra pesquisa em 2016, houve um prêmio Nobel, que foi um pesquisador comprovando que quando acontece um jejum mais eficiente, que é o jejum de 24 horas, e aí a gente vai remeter aos jejuns que eram feitos no povo de Deus. 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias. Esse jejum que veio lá do jejum espiritual, ele tem uma eficiência para renovar o nosso corpo. Se eu faço um jejum intermitente, eu consigo algumas conquistas. Se eu faço jejum de 14, de 16, de 18, eu vou modular a famosa inflamação que a gente fala hoje. Eu vou ter interferências ali nas doenças crônicas, na questão da diabetes, da hipertensão, ou mesmo a questão da obesidade, do sobrepeso. Por quê? Eu estou reduzindo o consumo de alimentos. Eu estou reduzindo calorias. E isso vai impactar ali na formação de gorduras e no processo inflamatório. Mas quando eu faço um jejum espiritual, o meu corpo limpa o lixo, que eles chamam tecnicamente autofagocitose,
que é quando o meu corpo come aquelas substâncias que estão ali sendo formadas de forma equivocada. E ele vai modificando o funcionamento. Sabe quando a gente pega para fazer faxina em casa? Bota tudo para cima? Pega aquela lixaiada toda. Quando a gente faz um jejum espiritual, quando a gente faz um jejum de 24 horas ou mais, eu consigo esse impacto da limpeza da faxina no meu corpo. Olha se Deus não é fantástico. E Ele já tinha contado isso pra gente. A gente só não está praticando exatamente, né? Então a ideia essa noite é que vocês saiam daqui instigados a fazer jejum espiritual. Não só ir na onda do mundo, para ficar mais fortão, para ficar mais bonito, ou para viver mais. Mas é verdadeiramente se regozijar no Senhor, fazendo jejum espiritual, né? E aí um jejum espiritual, nem só de pão viverá o homem. É naquele momento que, além de eu me abster de me alimentar, além de eu sacrificar o meu corpo, que comer é bom, né, gente? Nutri também come. Tem gente que acha que a gente não come. A gente come. Essa Nutri aqui ama um docinho. E daí, então, quando a gente se abstém, a gente está se sacrificando. Ai, velho, mas Jesus já se sacrificou lá na cruz pra gente. É verdade. Mas aí é aquele sacrifício que a mãe faz pelo filho. Pais não entendem muito isso, né? Mas as mães, depois que viram mães, elas não compram mais coisas para elas. A primeira escolha é pro filho. Ai, que roupa linda! E compra pro filho. Aí ele vai amar esse brinquedinho e compra pro filho. Tô louca para ler um livro. Mas aí o filho chega contando assim: ai, mãe, a professora falou que tem que comprar esse livro. O dinheiro foi para onde? Para o filho. Né? Acontece assim. E quando a gente sacrifica o nosso corpo num jejum espiritual, é como se a gente estivesse ofertando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente queria para o Senhor. E não é com dor, porque quando a gente sacrifica para o filho, a gente não fica triste, a gente fica alegre, né? Quando ele curte, então, né? Se é presente de aniversário, e aí ele abre todo feliz: obrigado, mãe. Com o Senhor também é assim. Quando a gente faz um jejum espiritual, se rendendo a Ele, se alimentando da palavra, não vai ser sofrido, não vai ser penoso, vai ser se regozijar. E aí a gente tem tempo, né? Porque cozinhar gasta tempo, parar para comer gasta tempo, então nessa vida corrida não tem desculpa. Se você estiver em jejum, você vai parar aquele momento que você ia estar cozinhando, que você ia estar comendo. Ai, vendo, mas na minha vida não tem tempo. Então é nessa hora que você vai correr pro colinho dele e tá com ele, na presença dele, se abastecendo. E enquanto o seu corpo está se limpando. E aí sabe o que a ciência fala? Para você fazer o metabolismo a partir do alimento, eu comentei que vai virar glicose e vai ter insulina, né? Quando você está em jejum, sabe o que você vai usar para ter energia? Gordura. Corpos cetônicos. Só que o mais fantástico, há também uma limpeza no cérebro. E aí você tem clareza mental. O que é isso no mundo espiritual, gente? Discernimento, revelação, acessar
as coisas que a gente não acessa na correria do dia a dia. Muito lindo, não é? É muito lindo. E além disso, 1 grama de carboidrato dá 4 calorias. 1 grama de gordura dá 9. Então você vai ficar sem comer. Vai estar pensando, super agitado ali, super acelerado o seu pensamento para o bem e ainda vai ter muita energia. E aí, quem vai querer fazer jejum? Só que para isso a gente precisa aprender algumas coisinhas que a ciência da nutrição também já explica. Não adianta, né, a gente sair daqui agora para fazer jejum se o nosso corpo estiver muito sujo. Já pegou para fazer um faxinão? Aquela casa nojenta, bagunçada, aquele carro que viajou, foi para a roça, que tinha chuva, barro, dá trabalho pra caramba. Então a gente precisa se preparar. E mais ainda, depois que eu faço jejum, eu preciso ter o mesmo cuidado para retomar a minha rotina. E aí, não adianta fazer jejum na quaresma e cair de boca no almoço de Páscoa, comendo a vida, porque aí você está judiando o seu corpo. É cruel, né? Ainda mais com chocolate, aquele almoço de família, né? Com tudo que tem direito. Então a gente precisa se preparar antes. Durante o período de jejum, quando a gente fala de jejum intermitente, o pessoal me pergunta: Vivi, aí, o que a gente precisa comer? E quando voltar? Mais importante, né? Pensando no jejum metabólico, mais importante do que eu ficar sem comer é o que eu vou comer quando eu voltar a comer. Né? E hoje a ciência usa muito do jejum intermitente para emagrecer, para tirar dor no corpo, né? Quem tem fibromialgia, quem tem enxaqueca, vai funcionar. Para doença autoimune, super funciona, mas não adianta. Eu faço uma super restrição, depois eu abro a caçamba da lixeira de novo no meu corpo. Então, precisa ser feito com cuidado, né? Com atenção. E aí, eu trouxe mais uma disciplina espiritual, que é a questão da comunhão. Naquele programa que eu trabalhava lá, de saúde, em 2012, a gente falava que era a pitada especial do programa. Eram os amigos, os relacionamentos. Vamos ler junto? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como faz diferença com quem a gente anda? Como é a nossa vida social? O quanto que a gente está partindo o pão e orando junto com os nossos amigos, os nossos irmãos, na reunião de célula, na confraternização do ministério, depois do culto de domingo, de sábado à noite. Então, a nossa comunhão também é uma disciplina espiritual que a gente não pode se deixar levar pela onda do mundo. Vamos ler Hebreus 10:25? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aqui é uma coisa muito, muito comum que eu vejo.
A gente na fila do selfie, falando assim, ai, não podia comer isso. Quando eu tô por perto, então, ai, Nutri, isso não pode, né? A ideia de se admoestar aqui não é a gente ficar se acusando, nem se auto-acusando, nem recriminando as escolhas do outro. Mas a ideia é que quando a gente tem um momento de comunhão, que a gente se lembre de amar o outro, assim como a gente deveria se amar. Porque tem isso também, né? Hoje mesmo a gente terminou a aula com uma dinâmica onde o professor nos mostrou que muitas vezes a gente não pensa na gente, a gente não está se amando, e como é que a gente vai amar o outro? E na hora de cuidar do corpo é assim também, né? Muitas vezes a minha forma de agradar o outro não está sendo assim tão amorosa. Eu tinha uma querida que eu acompanhava e ela participava de uma célula e ela era diabética tipo 1. Diabético tipo 1 não pode comer doce porque ele morre de forma instantânea. E ela se encontrava toda semana, né? Célula, né, gente? Reúne toda semana, não é? O que tem na célula? Comunhão. Comunhão para crente é começão. E na mesa não tinha nada que ela pudesse comer. Só tinha alimentos doces, suco, café adoçado com açúcar, porque o povo não lembrava que não podia colocar o açúcar, e alimentos à base de carboidratos. Toda semana. Sabe o que ela falou para mim uma vez? Ela falou, gente, já desisti. Agora, quando eu quero comer alguma coisa, eu sei que eu tenho que levar, porque ninguém lembra de mim. Forte, né? Ela conseguiu expressar. Quantas pessoas não conseguem expressar? Quantas pessoas, infelizmente, ainda não têm nem consciência de que não deveriam estar consumindo esse ou aquele alimento, mas aí chega numa reunião, numa comunhão, e tem alguém falando assim, ai, come, boba, só um pedacinho. Hoje não tem problema não, segunda-feira você começa a dieta. Ah, eu fiz com tanto amor, tá tão gostoso. Isso não é amor, gente. Isso é agressão. É cruel, né? Sabe por que a gente faz? Porque a gente aprendeu a fazer assim desde pequeno. E a gente continua fazendo, se amoldando ao que o mundo faz. E também porque fazer coisa saudável dá trabalho, né? A mulherada hoje em dia já não cozinha mais, porque veio também a revolução feminista e o mundo resolveu que as coisas iam funcionar diferente. Isso teve um impacto, um destrambamento absurdo nas famílias, inclusive na cozinha. Porque o homem cozinha também, e é fantástico, pode cozinhar, maravilha. Mas homem não gosta de fazer comida saudável, não. Eles gostam de fazer comida de festa, né? É churrasco, é paella, é lasanha, é o estrogonofe, né? E aí não tem a saladinha, porque o estrogonofe, o churrasco, a paella não é o problema. Eu sempre falo, o problema não é que a gente tem que tirar, mas é o que a gente precisa colocar. Dar espaço para aquilo que tinha lá no paraíso, para aquilo que papai fez,
para aquilo que vai nos deixar verdadeiramente regozijar. Com disposição, com energia, com pensamento claro, porque não é só o jejum que faz isso. Os alimentos naturais também, né? Em Apocalipse vai falar que as folhas das plantas vão curar os homens. Então, existe cura no alimento. Ele só foi distorcido. E a gente está embarcando na onda. Então, a gente precisa reverter isso. E quando que a gente precisa começar a se preocupar em cuidar do corpo? 1 Coríntios 6,19, ó. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, quais tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então a gente precisa começar a cuidar do corpo, quando a gente entende que não é só o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho legal, mas que eu preciso cuidar de algo que nem é meu. É algo muito, muito precioso, né? Quando a gente vai ler lá Levítico, Números, o Senhor vai descrevendo, né? Como é que era a formação do templo, e é uma coisa cuidadosa, elaborada. Então a gente tem que lembrar de ter esse cuidado, porque a gente vai ser mordomo, a gente vai ser levita, de estar cuidando daquilo onde o Espírito Santo habita. Por onde que a gente vai começar? Que a ideia é já começar, né? Provérbios 3, 5, 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, isso lhe trará saúde do corpo e vigor aos ossos. Então não é só aquilo que eu acho, né? Se informe, busque profissionais para cuidar do corpo, para cuidar da alma, para cuidar do espírito. Busque a palavra, que ali o Senhor vai nos direcionar. E isso vai trazer saúde para o nosso corpo, vai trazer vigor, né? Se a gente começar a ter disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai nos direcionar o que a gente tem que fazer. A palavra vai nos trazer a verdade do que é o melhor, né? Provérbios é um livro de aplicação prática. E o jejum vai fazer toda essa reforma aí que a ciência já anunciou. E aí sim a gente vai ficar livre das doenças crônicas, do sobrepeso, da hipertensão, da diabetes, da fibromialgia, das doenças intestinais, das doenças neurológicas, dos TDAH. Tudo isso, gente, está relacionado com a falta das nossas práticas espirituais, que impactam o nosso corpo. Muito sério, né? O mundo está adoecendo por falta de Jesus, por falta do agir do Espírito Santo, porque Ele já tem tudo programado para a gente, Ele já tem tudo estabelecido. Então, a ideia nessa noite é que você se sinta estimulado a ter práticas espirituais. Não vá para o extremo, né? Como eu falei, não adianta sair de uma rotina hoje que é uma alimentação mais industrializada, ou beliscar o dia inteiro, né? Ou não fazer exercícios, para uma prática radical, porque isso também vai estressar o corpo. Mas comece. E daí, para quem está no Clube do Livro, essa semana tinha tarefa, que era perceber como é que era a sua rotina alimentar. E aí na semana que vem a gente vai começar a ter mais atenção e cuidado para isso. E a ideia é que ao final das 6 semanas
vocês tenham informação suficiente para conseguir fazer um jejum sem passar mal. Então, quem ainda não entrou para o Clube do Livro, entre, que você vai aprender a fazer jejum lá, né? Quem quer começar, comece pelo jejum fisiológico. Comece a observar a hora que você come, o último momento que você come e o primeiro momento que você se alimenta no dia seguinte, e vai esticando essas horas. Se hoje são 7 horas, 8 horas, vai esticando. Começa a se programar para jantar mais cedo, começa a se programar para comer algumas horas depois de ter acordado, e vai deixando o corpo funcionar no natural dele. E eu que precisar, eu estou por aqui para ajudar sempre, tá bom? É isso, meninos. Deus abençoe vocês muito, muito. Amém, glória a Deus. Que bom isso que me trouxe um despertamento para a gente mesmo. Eu falo que muitas vezes a gente se coloca